Fala galera, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, comentando tudo sobre o Flamengo, que estreia hoje na Libertadores contra o Cusco, né, fora de casa, na altitude. Vai falar um pouquinho sobre a escalação, sobre desfalques e muito mais, e palpites também para esse jogão. Então, para você não perder nada, já vai deixando o seu like, inscrevendo no canal, e vamos agora galera, pro vídeo. Imagem bonita porque vamos falar sim do Flamengo e desse compromisso contra o Cusco. O atual campeão da Libertadores estará em campo logo mais. O atual campeão da Libertadores estreia hoje na maior competição do continente, a 3.350 metros acima do nível do mar, contra o time local que leva o nome. Há jogos em que as equipas jogam muito um futebol direto, não jogam um futebol muito de construção, dentro dos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo, mas é como eu disse, às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de alguns jogadores que estão mais preparados para essas lutas, porque há outros que estão mais preparados para um Maracanã, com espaço, com coisa para jogar. Por isso deve haver a nossa gestão, mas é sempre bom relembrar que não existe facilidades hoje em dia no futebol, e não é só na Libertadores. Hoje em dia, o futebol, todos os jogos são difíceis. Essa será a primeira vez dos peruanos na Libertadores com este nome, já que até 2019 eram chamados de Real Garcilaso. Quem também vai viver uma noite de Libertadores pela primeira vez é o português Leonardo Jardim. Ele, aliás, tem problemas para escalar a equipe. Entregues ao departamento médico, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Everton Cebolinha ficaram no Rio de Janeiro, em tratamento. Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, Jardim indicou que poderia poupar alguns jogadores. Um provável time titular tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro no comando de ataque. No ano passado também foi complicado a fase de grupos e a gente conseguiu se reerguer, se refazer dentro da competição e vencer. O objetivo esse ano é o mesmo, com humildade, pé no chão, com confiança de campeão, obviamente, isso há que se assumir, mas com humildade de saber que as outras equipes vão estar babando para ganhar do Flamengo, com certeza. Aqui está a provável escalação com desfalques do Flamengo. Uma pena para o Léo Jardim não contar com esse grupo completo, mas o Flamengo tem um elenco que supre bem as necessidades de qualquer técnico. Rossi no gol, o Varela na direita, a dupla titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, Ayrton Lucas e não o Alexandro na esquerda. Aí sem também, a gente sabe que o Pulgar é um jogador que é um titular constante, mas o Everton Araújo joga. O Lucas Paquetá e o Arrascaeta, Jorginho fora também, que é um jogador importante. E aí um trio, Carrascal, Samuel, Lino e Pedro na frente. Tá legal essa escalação, Cicinho? É suficiente para ganhar do Cusco. Suficiente. Assim, pode... Será, Cicinho? Não, altitude. Não, altitude, mas o Flamengo é uma equipe experiente. O Flamengo, se tiver a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, controlar o ímpeto do adversário, e tem condições para isso, porque a bola quando cai no pé do Paquetá, que está começando a voltar a ser Paquetá, fez um golaço no último jogo, o Arrascaeta também, que é esse jogador experiente, o Pedro, nesses jogos assim, ele consegue fazer bem o pivô, e tem esses dois pontas aí, Carrascal e Samuel Lino, que também são jogadores que com velocidade pode surpreender o adversário. O sistema defensivo ali tem que estar bem postado para não sofrer, né, com essa questão de chutes de fora da área e bolas aéreas. Mas a bola no chão, o Flamengo é superior, sem sombra de dúvida. Ronaldão, o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores? Com certeza. E a altitude... Não é o Corinthians? Hã? Não, vocês estão falando do Flamengo? Na hora que eu falar do Corinthians... Eu pensei se o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores. Bebida, então, eu respondi, Bebida. Você falou que sim, eu falei que sim, mas assim, né, você me pegou sem molhar o bico. Mas a verdade é uma só. Na altitude... Você nem lembrou do resto. O que fazer na altitude, Cicinho? O que fazer na altitude? Ter atitude. Quem tem que correr a bola.
E o Flamengo tem um time que vai fazer essa bola correr. Porque se você correr errado, você vai cansar e vai sair cedo do gramado, Cicinho. Então você tem que o time do Flamengo é isso aí, ó. Faz a bola correr, compactado, faz o time adversário cansar também, porque ele vai ficar sem a bola. Você não pode se desfazer da bola, porque senão você vai correr atrás do adversário, Cicinho. A altitude serve para isso, Bebedo. Então eu acho que o Flamengo tem vantagens inúmeras aí para sair com um placar até elástico desse primeiro jogo. Olha, e quem quer manter uma invencibilidade é o Palmeiras. O Flamengo vai ter um jogo que não é tão simples assim, sobretudo por conta da altitude, estreia em Cusco, a 3.400 metros de altitude, né? Ele inicia essa campanha desse ano tentando se colocar entre os 3 maiores campeões da competição, que tem com mais títulos o Independiente da Argentina, vencedor 7 vezes, o Boca, que ganhou 6, e o Peñarol, dono de 5 taças. E o Flamengo, se vencer esse ano, vai chegar a 5 taças, vai ficar ali no top 3 entre os maiores vencedores de Libertadores. Lembrando que venceu 5 nas estreias, o Flamengo venceu 5 das últimas 8. Exceções foram em 2018 contra o River Plate, 23 contra o Alcas e em 24 contra o Milionários. Olha aí as estreias recentes do Flamengo na Libertadores. Ô Mauro, é um jogo não exatamente pelo time de Cusco, mas pela altitude, pela estreia, aquele que você fala, né? O time da altitude, quando na primeira rodada ele tá com o tanque cheio, tá com esperança, então vai com tudo, é a chance, se conseguir ponto ali, pode conquistar uma vaga. Então é um jogo complicado pro Flamengo, que não terá o Jorginho, por exemplo. O Jorginho cerca de 3 semanas, joga sábado também, por exemplo, contra o Fluminense. O Pulgar segue machucado, o Saúl ainda não está disponível. É provável que ele tenha que colocar De La Cruz, que viajou, né? E Everton Araújo. A outra opção, em tese, seria o Paquetá ao lado do Everton Araújo, né? Vamos ver como é que ele vai escalar. Ele vai ter que pensar no jogo de hoje e no jogo de sábado. É complicado. Não tem ninguém na base também pronto para assumir, né? Tem esse detalhe ainda. Olhar para a base, assim, maduro, pronto para assumir a posição, não se vê ninguém, não. A questão é essa, né? O Si Se Puede está vivo, né, na primeira rodada, o time mais modesto, tudo mais, mas são 3.400 metros quase. La Paz é 3.600. Então, é alto, né? É bem alto. Tem cidades, Bogotá 2 e pouco, né? Então, tem uma diferença considerável aí. E, evidentemente, isso pesa bastante, né? E, ao mesmo tempo, acho assim, tem que pensar também no jogo de sábado. Sim. Tem que fazer uma gestão do elenco pensando no sábado, Flamengo e Fluminense, 6h30, né? No Maracanã. O Fluminense já jogou ontem, não tinha altitude, não tinha nada, empatou e tal. Tem até um diazinho a mais aí, né, de descanso. Estreia, o Flamengo tem feito campanhas ridículas na fase de grupos. Vejamos como vai ser agora. O grupo não, é um grupo meio chatinho, né? Tem o Independente Medellín e o Estudiantes. E tem que tentar começar com um bom resultado, obviamente, né? Vejamos como vai ser. O Flamengo não tem hoje um padrão de jogo definido, é um time ainda em transformação. A mudança de técnico tem efeitos colaterais inerentes a essa troca e isso está bem evidente no campo. Bem evidente. Tem isso, né, Danilo? O Flamengo teve logo que o Arthur Jorge chegou, ganhou jogos e tudo mais, falou assim, bom... Leonardo Jardim. Andou, depois tem aquele jogo horrível contra o Bragantino, o jogo que venceu o Santos ganhou 3-1, mas não foi um espetáculo, e agora tem esse jogo aí contra o Cusco. O que mais me chama a atenção, a gente olhando ali a tela das estreias que vocês mostraram agora do Flamengo, é como o Flamengo muda de técnico, muda de elenco e vira e mexe acontece essa primeira fase de Libertadores não tão boa. Depois, eventualmente, vai até ser campeão como foi no ano passado, mas começa às vezes aos trancos e barrancos, acaba transformando as rodadas finais, que muitas vezes pode ser ali, especialmente por conta do cabeça de chave ter 2 rodadas em casa no final, pode ser um lugar, uma hora que você pode revezar elenco, que você administra no meio dessa nossa maratona que temos aqui no Brasil, mas o Flamengo ultimamente tem chegado com a corda no pescoço nessas últimas partidas e aí não consegue conciliar bem. Então acho que hoje, você considerando a altitude, o nível técnico do Cusco e tal, um empatezinho ali dá para você administrar e depois vencendo os demais jogos, especialmente os como mandante, você já está numa situação um pouco melhor, considerando que o Estudiantes acho que é o time que vai mais oferecer resistência ao Flamengo. E aí realmente é o momento estranho do Leonardo Jardim, junto com todo esse histórico que eu falei de tropeços do Flamengo numa primeira fase.
Então temos que ver como vai ser o comportamento também do Flamengo, justamente para poder administrar junto com o Brasileirão. E como você disse, o Fluminense já jogou, aí você vai olhar nos adversários diretos, né? O Palmeiras vai fazer o oposto. O Palmeiras joga hoje, o Corinthians joga amanhã e o Palmeiras e Corinthians é no domingo. Então o Palmeiras nessa semana tem essa leve vantagem. Então, semana a semana analisando o que os dois principais times fazem no Brasileirão e na Libertadores. Casão, como você vota na nossa enquete? Olha ela na tela aí, ó. A pergunta é: quem vence hoje, considerando os poderosos da América, Flamengo e Palmeiras? O Flamengo, o Palmeiras, os dois ou nenhum dos dois? O Palmeiras encara o Júnior Barranquilla, o jogo vai ser em Cartagena. Os dois. Eu acho que os dois vencem. Os dois, né? Eu acho que os dois vão vencer. São os dois principais times da América do Sul. Tudo bem, é na altitude, mas assim, cara, chega uma hora na altitude também que se os caras não atropelarem nos primeiros 20, 30 minutos, o jogo cai para a técnica e aí prevalece o time melhor, né? Chega uma hora, qual é a diferença de jogar na altitude? É que o adversário, na maioria das vezes, é mais fraco, por exemplo, que Flamengo e que Palmeiras, e eles colocam os primeiros 30 minutos numa correria inacreditável, velocidade, chute de longa distância, cruzamento na área, o goleiro está sem tempo de bola, os jogadores também têm que adaptar a força de dar o passe, fica uma confusão. Se esses times não conseguem fazer 2, 3 gols em 30 minutos, eles também cansam. Aí o jogo cai para técnica. Aí quanto mais o Flamengo ficar com a bola, mais domínio ele vai ter. Então eu acredito que o Flamengo vence a partida, sim. E o Palmeiras também. A nossa enquete tá assim, ó. Flamengo 26%, Palmeiras 26%, os dois 34% e nenhum dos dois 14%. O Palmeiras, Danilo, pode ter a novidade do Vitor Roque, é isso? O Vitor Roque treinou. Longe do mar, bem longe do mar e perto do céu, 3.400 metros de altitude. O Flamengo vai ter o adversário e a dificuldade para respirar como obstáculos na sua primeira partida na Libertadores. A delegação do Flamengo já está em Cusco, no Peru, onde enfrenta a equipe local, o Cusco, pela estreia na Libertadores da América. Esse confronto será no alto da montanha, isso porque o Flamengo vai precisar subir cerca de 3.500 metros de altitude para este confronto tão importante para as pretensões do clube, não só na Libertadores, mas também na temporada. Afinal de contas, o Flamengo vem de uma boa vitória no Campeonato Brasileiro diante do Santos e quer manter esse bom momento também na Libertadores da América, e começar com o pé direito já é das melhores possibilidades. Só que o técnico Leonardo Jardim, para esse confronto, ele deu alguns indícios de que ele vai fazer algumas mudanças no time titular. O Jorginho, com uma lesão na panturrilha, fica fora. O Eric Pulgar, com um problema no ombro, é mais uma baixa. Além desses dois, o Saúl, que ainda está se recuperando de uma cirurgia, é mais uma baixa da equipe rubro-negra, que pode ser que tenha um time alternativo, mas é claro que vai em busca da vitória, até porque nos últimos anos o Flamengo não conseguiu ter tanta facilidade assim dentro da fase de grupos da Libertadores. No ano passado, por exemplo, quando o Flamengo foi campeão continental, o Flamengo só se classificou na última rodada diante do Deportivo Táchira dentro do Maracanã. Uma vitória simples por 1-0. Então a expectativa é de que esse ano as coisas possam ser diferentes. A bola rola às 9h30 da noite e o Flamengo vai com uma equipe um pouco modificada, mas com o objetivo de sair da altitude de Cusco com os 3 pontos na estreia da Libertadores. Não é fácil caminhar em 3.000 metros de altitude. Jogar bola, então, é um desafio enorme. O jogador tem que estar muito bem preparado, tem que ter calma, saber como conduzir a partida. O adversário está acostumado a jogar por lá. E essa é uma arma de quem tem como aliado aí a altitude. Se em La Paz, que é 2.600, 2.700 metros, a turma já 3.000 metros, a turma já sofre. Você imagina agora com 3.400. Mas o Flamengo é uma das equipes, assim como o Palmeiras, favoritas para vencer essa Libertadores, como está o Fluminense, o próprio Corinthians, que está aí na disputa. Normalmente, esses últimos anos, só tem dado equipe brasileira na Libertadores da América. Mas uma coisa que tem chamado a atenção
fora de campo, essa briga que o presidente do Flamengo, o BAP, está tendo com o presidente do Vasco da Gama, o Pedrinho, uma acusação aí, uma ilação que poderia ter havido aí, um favorecimento num jogo do Vasco contra o Palmeiras, porque o Pedrinho, o Vasco, pegou um dinheiro emprestado com um dos herdeiros da Crefisa, em uma situação extremamente complicada, e o Pedrinho retrucou, enfim, tá um bate-boca lá no Rio de Janeiro, uma coisa que não traz nenhum tipo de benefício para o futebol, e eu já vim alertando há um bom tempo dessa situação. Você ter o mesmo grupo financeiro comandando duas equipes, o Palmeiras, e se fechar o negócio para a compra da SAF do Vasco da Gama, vai sempre pintar esse tipo de ilação, como também acontece no Flamengo, que ele é patrocinado pelo patrocinador que estava bancando o campeonato, aí uma casa de aposta. Enfim, o futebol brasileiro tem que tomar muito cuidado com essas situações. No desespero de conseguir dinheiro para pagar as contas, para resolver a vida, a gente pode começar a entrar em um terreno pantanoso e depois para sair é muito complicado. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal, falando um pouquinho sobre a escalação do Flamengo para enfrentar o Cusco, né? Na Libertadores, na estreia aí, na altitude. E o time do Flamengo, né? Aí comandado por Leonardo Jardim da seguinte forma, galera. Rossi no gol. Zagueiros aí, Léo Pereira e Léo Ortiz. Laterais, Ayrton Lucas e Varela. Aí volante e meia vai ter aí Lucas Paquetá, Arrascaeta e Everton Araújo, né? Tem Dela Cruz também que pode entrar. Lá na frente, Samuel Lino, Pedro e Carrascal, né? Reserva tem Luiz Araújo, tem Plata. Tem alguns jogadores que podem entrar aí, né, com o Bruno Henrique também. Então, o Flamengo tem um elenco muito bom, né, para jogar nessa Libertadores aí. E quando os jogadores estiverem 100%, né, aí não tem quem parar, né. Pulgar e Jorginho estão fora dessa partida. Pulgar tá com a lesãozinha, né, e o Jorginho também vai ficar aí no mínimo aí 2 semanas a 3 semanas fora dos próximos jogos, né. Então, um desfalque de peso aí. Mas é isso, esse time que o Flamengo tem, dá sim pra vencer, né? E volta lá com esses 3 pontos. Dê sua opinião aqui, seu palpite pra esse jogo também, galera. Agora valeu e até o próximo vídeo.